Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Semana passada, nós tivemos 2 encontros sequenciais, quinta e sexta-feira. Eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante e fiquei muito feliz, né, e muito ansiosa também por chegar mais um encontro aqui com vocês. Tá? Então, para quem está chegando pela primeira vez ou quem vai assistir depois essa gravação, eu quero também desejar boas-vindas e dizer para vocês que, rapidamente, durante a nossa fala aqui inicial, eu vou estar fazendo uma espécie de uma revisão rápida para colocar todo mundo na mesma página, né? Lembrando de alguns principais pontos. Então, o tema da nossa aula é diálogo ou julgamento? O que você faz? Mas eu não poderia começar antes de agradecer. Agradecer pessoas que estão aqui, pelo que eu estou observando aqui, pessoas que vieram no primeiro, no segundo e no terceiro encontro também. Agradecer aqueles que vão estar vindo pela primeira vez. Nós fizemos 3 aulas durante esse workshop, sendo a primeira, nós conversamos dia 22 sobre se quiser liderar, você deve servir. Dia 23, nós conversamos sobre sem desenvolvimento, sua equipe não performa. E hoje, dia 29 de abril, nós estamos conversando sobre diálogo ou julgamento, o que você faz. A gente falou muito no início sobre autorreconhecimento. Eu sempre falo que muito mais do que o autoconhecimento é a gente também se autorreconhecer em todos os pontos fortes, em todas as necessidades de desenvolvimento. Então, aquele exercício que eu passei, até quero que vocês vão colocando aí, vai colocando aí para mim quem fez o exercício do autorreconhecimento. Coloca aí para mim, eu fiz. O autorreconhecimento, nós conversamos bastante sobre isso. Um dos objetivos também é que realmente eu pudesse reduzir a sua ansiedade, e eu sei muito bem o desafio de sentar numa cadeira de liderança, para te vislumbrar oportunidades também, porque na minha forma de entender a liderança, é um papel, é uma missão muito bonita na vida das pessoas, e que a gente pode sim, mesmo com todos os desafios, mesmo com toda a complexidade que esse desafio nos coloca, há sim condições da gente vislumbrar oportunidades e crescimento nessa área, tirar o peso dos ombros, como eu sempre falei aqui desde o nosso primeiro encontro, tirar o peso dos ombros, porque muitas vezes nessa complexidade a gente faz isso até de forma inconsciente, mas a gente acaba colocando uma quantidade muito grande de responsabilidade nos ombros, e isso a gente precisa aprender e fazer com maestria essa divisão de responsabilidades. Eu sempre falo que a gente precisa aprender a fazer a gestão compartilhada, ter mais clareza do seu papel enquanto líder, rever a jornada. Então, é muito bom esse tipo de evento para poder parar e repensar algumas questões que envolvem esse teu desafio de gerar resultado, lidar com as pessoas, né? Lidar com esse mundo tão complexo, que envolve o relacionamento, a capacidade de entender o outro, diminuir as incertezas. Nós falamos do mercado de trabalho, nós falamos que é um mercado que está cada vez mais mudando e trazendo muitas novidades, muitas exigências, né, de um novo perfil, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. Dá os passos certos e de forma assertiva, e que vocês possam se sentir mais confiantes. Esses foram os objetivos da nossa jornada. Eu tenho certeza que, se de alguma forma você decidiu participar dessa jornada, né? Então eu espero de coração que você já tenha caminhado um pouco mais a ponto de ter chegado realmente na tua situação desejada. Fiquem à vontade para colocar perguntas, para colocar comentários também. Bom, então vocês sabem que o meu trabalho é muito voltado para a carreira do líder. Então eu quero já pedir para vocês colocarem aqui quem que está antenado na sua carreira, quem que realmente quer construir uma carreira de sucesso. E eu tenho certeza que se você chegar até aqui é porque vocês querem. Então coloca aí para mim, #carreira de sucesso. A carreira é o conjunto de ocupações que nós construímos ao longo de uma jornada de médio e longo prazo. Nem médio, né? Longo prazo. Nós temos muitas histórias. Essas histórias geram muitos aprendizados. Né? Estou trazendo aqui alguns números só para validar com vocês que
interessante quando a gente fala do aprimoramento de algumas habilidades, do receio de parecer incompetente, né, de não dar conta do grande desafio. Eu achei muito interessante continuar compartilhando com vocês, e é interessante porque essas pessoas que continuaram a responder afirmam, né? Então, assim, fica muito parecido com aquilo que vocês trouxeram também relacionado a aprimoramento de habilidades. E isso tudo se explica que até mesmo por essa mudança de mercado, por essa mudança de perfil de um líder, onde hoje o mercado exige, eu coloco até exige mesmo, né? Porque empresas que admitem pelo conhecimento, mas muitas vezes demitem a liderança por um comportamento que está associado aí a um conjunto de habilidades, e a liderança humanizada passa por essa reflexão e altera, na verdade, um perfil que hoje tem sido muito mais procurado pelas empresas, tem sido muito mais validado pelas empresas também, para que realmente possa, além de gerar os resultados, empresas buscam lideranças que entendam de gente, né, que possam realmente ajudar no processo de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um diferencial na vida de qualquer um. Antes, a gente pensava na gestão de pessoas para aquele profissional que queria ser um gestor de RH. Hoje o mercado está mudando. Essa já passa a ser uma competência exigida pelo mercado, independente se você vai atuar, né, como gestor de RH ou não, você precisa conhecer sobre gestão de pessoas. O gestor, o líder, ele faz gestão de pessoas, e o gestor de RH, ele orienta, ele instrumentaliza. Então, o que já mudou desde a primeira aula até o momento atual? O insight que você teve quando parou para refletir sobre a sua jornada, sobre todas essas questões que te envolvem o teu papel como líder. Eu sempre gosto de localizar as pessoas, então eu estou nas redes sociais e de alguma forma alguém me conheceu por aqui. Hoje você está aqui comigo no workshop. Também realizo cursos, todos voltados aí para as áreas que envolvem liderança, gestão de pessoas, todos com o intuito de preparar as lideranças para que realmente elas possam aprimorar as suas habilidades, desenvolver as competências necessárias para poder conseguir alcançar os resultados que necessita alcançar. Também trabalho com mentoria, e a mentoria, hoje, inclusive, eu vou dar acesso para vocês, a mentoria #carreira de sucesso. A minha atuação no mercado é voltada para a carreira e é voltada para preparar as lideranças para que elas possam cada vez mais ser bem-sucedidas na sua carreira. Então, hoje, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai disponibilizar um link para vocês entrarem no site, conhecer um pouco mais sobre essa proposta, mas eu quero só dizer para vocês que eu tenho a honra de estar com vocês nesse workshop. É a minha primeira turma online, então eu tenho assim, muita honra mesmo de estar falando isso para vocês, de estarmos aqui conversando nesse último workshop sobre isso. É uma mentoria que é formatada em 10 encontros, também às quintas-feiras, à noite, só que pelo Zoom, né? E ainda pós-mentoria, muitas assistências, né, ao líder mentorado, para, de fato, te ajudar, né? Pegar na tua mão e te ajudar a processar tudo aquilo que durante toda a tua história, toda a tua jornada, você aprendeu, e eu tenho certeza que a gente pode caminhar muito, muito bem. Também trabalho com consultorias e um trabalho mais voltado na área de gestão de pessoas, com a metodologia de gestão por competência. Bom, hoje também a gente vai finalizar aqui o nosso workshop. Tem presente para vocês, é mais uma atividade que vai ajudar nesse processo mesmo de rever, né, todas as questões que envolvem você, que a gente viu nas primeiras aulas. Nós iniciamos no nosso primeiro encontro refletindo sobre a regra 80-20. 80% dos nossos resultados depende do esforço que você coloca, né, do foco que você coloca para, de fato, as coisas acontecerem.
Nós conversamos também sobre os 3 P's, propósito, pessoas e práticas, o quanto que isso, na sua interligação, é muito importante, e aí nós fizemos, inclusive, a atividade, né? Passei para vocês essa atividade, de construir esse propósito, de enxergar quem são as pessoas, quem é o seu time, e nós falamos de práticas, da assiduidade das suas práticas, quando a gente fala como que está você na questão de relacionamento, desenvolvimento, né? Engajamento com as pessoas. Prática voltada para uma periodicidade diária, semanal, mensal, anual, um novo olhar para a liderança. O objetivo de trazer aquelas reportagens para vocês foi exatamente para poder trazer esse olhar, né? Esse novo olhar para a liderança, que envolve esse conjunto de competências que a gente vem falando aqui. Ou seja, o mercado está mudando e nós precisamos mudar junto com o mercado. Nós falamos também como o propósito faz a diferença na vida da liderança. Porque se você sabe o seu porquê, se você sabe por que você faz o que precisa ser feito, por que você faz o que faz, fica muito mais fácil você se engajar com como você precisa fazer e com o que você precisa fazer. Nós falamos também da jornada versus a sua história, sobre o processo de auto-reconhecer, sobre a liderança na prática. É importante a teoria? É, porque sem teoria a gente não consegue também ter uma segurança naquilo que você está fazendo. Agora, muito mais do que a teoria é você saber também como que você coloca em prática. Hoje, inclusive, na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não vou trazer aqui para vocês o que é feedback. O maior desafio é saber como que eu vou fazer isso, Graça. Você fala que eu tenho que engajar as pessoas, mas como que engaja as pessoas? Como que dá feedback para as pessoas? Então, hoje eu vou trazer uma técnica de feedback. Estou disponibilizando hoje uma atividade que vai te ajudar a refletir sobre a sua prática no processo do feedback. Dar passos assertivos, isso é muito importante, porque a objetividade e saber para onde eu estou indo e como eu estou indo vai fazer toda a diferença também na sua trajetória. Semana passada, a gente falou sobre as crenças, falamos também da autoavaliação, da avaliação. Aí, a pauta de hoje, nós vamos conversar sobre competências básicas para dar e receber feedback, a comunicação na liderança, já que feedback tem muita relação com a comunicação, a autopercepção, a gente vai falar rapidamente sobre isso, os objetivos do feedback, percebam que eu não estou trazendo o conceito do feedback, vou falar da técnica DEC, daqui a pouco vocês vão entender que técnica é essa, e também esse exercício, né, alavancando a performance do líder, que hoje ela está em PDF, é uma atividade curtinha, mas ela vai te trazer, assim, grandes contribuições. Antes mesmo da gente começar aqui a se aprofundar, vocês percebam que eu estou aqui no mesmo nível de comprometimento, no mesmo nível de energia com vocês. Então, eu quero saber de vocês, qual que é o seu nível de comprometimento? Coloca aí para mim, eu faço acontecer, hashtag eu faço acontecer, porque aí eu vou saber quem é que está aqui comigo também, comprometido, envolvido. Eu só quero lembrar que nós também falamos, né, que o mercado requer profissionais líderes que se adaptem às circunstâncias, porque dar feedback, muitas vezes, também passa por essa capacidade. A gente está falando hoje de uma realidade que acontece dentro das empresas, onde a gente precisa estar lidando com várias gerações, pessoas com perfis diferentes. Então, a diversidade ela está muito presente nas organizações e nós precisamos entender isso para que realmente possamos nos comunicar melhor com essas pessoas. Tenham disposição para vencer esses desafios e tenham capacidade de inspirar sua equipe. E acreditem que feedback ajuda muito no processo de inspirar a sua equipe. Mas feito da forma adequada, feito de uma forma que realmente seja sempre construtiva, para que a sua equipe possa se inspirar, se motivar e realmente se engajar com você. E profissionais líderes que gerem resultados. Paulo Freire, né? E ele coloca dizendo assim: ninguém começa a ser professor numa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Mas olha só que interessante o que Paulo Freire traz para a gente, né?
As pessoas, elas se constroem. O educador, ele se faz na prática. Então, ele pratica, ele realiza, ele reflete, ele para refletir, ele aprende com os erros, ele aprende com o acerto, e cada dia ele vai ficando um pouco melhor, porque ninguém nasce. Eu acredito também, como Paulo Freire, que nós nos desenvolvemos ao longo da nossa história. Então, como o objetivo aqui é realmente tirar esse peso do seu ombro e diminuir a sua ansiedade, eu vou dizer para vocês que ninguém começa a ser líder numa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce líder ou marcado para ser líder. A gente se forma como líder permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, é nessa perspectiva, como eu falei para vocês, que eu desenvolvo os meus trabalhos de mentoria, de desenvolvimento de lideranças, porque eu acredito que, à medida que a gente faz as atividades que eu passei aqui para vocês, que a gente conversa, que há algumas reflexões, nós podemos entender que nós vamos sim nos deparar com coisas que nós erramos, com coisas que acertamos, que está tudo bem. Nós estamos num processo de desenvolvimento, porque isso está associado à construção da sua carreira de sucesso. Competências básicas para dar e receber feedback. Ter clareza de quais são as suas expectativas em relação ao outro. Graça, por que é tão difícil dar feedback? Porque muitas vezes a gente não tem essa clareza do que realmente eu espero do outro. Que comportamento que eu quero que realmente o outro tenha dentro do contexto que eu lidero. É isso que vai gerar uma expectativa, é isso que vai gerar um acordo. Sem acordo fica difícil a gente comparar quem está certo, quem está errado, quem se comportou de uma forma adequada, quem não se comportou. Ser capaz de escutar ativamente o outro, isso é fundamental. Por isso que o feedback ele está muito associado à questão que envolve a comunicação. Nós sim precisamos ouvir mais e falar menos, porque se a gente se empodera do cargo que temos apenas pela autoridade, apenas por uma linha hierárquica, eu tenho uma tendência de ouvir menos e falar mais, porque aqui quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a perspectiva da liderança humanizada, o líder ele precisa ter essa capacidade de uma escuta ativa. Ser flexível, nem sempre as coisas vão acontecer como você quer, nem sempre as pessoas vão corresponder àquilo que você espera, também são feitas. Ter uma atitude aprendiz, sempre a gente precisa aprender com os erros, até do nosso liderado, né? Ver nas diferenças, e não ameaças. O outro ele vai contrapor com você, teu colaborador não vai ser tudo o que você espera, não vai se comportar sempre da forma como você gostaria que ele se comportasse, mas pense sempre em possibilidades e nunca como ameaça. Ele se comporta daquela forma porque ele não me respeita. Ele fez isso porque ele não gosta de mim. Então, a gente sempre precisa ver as coisas como possibilidades e nunca como ameaça, porque é mais um peso que você tira também dos seus ombros. Então, como eu falei da questão da comunicação na liderança, conversar é, sem dúvida, o principal papel da liderança. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas a liderança passa muito tempo em reunião, mas é em reunião mesmo que a gente precisa passar, só que reuniões produtivas, reuniões focadas, principalmente com a sua equipe. A gente precisa investir muito tempo, sim, nessas conversas, para exatamente, nas conversas, por meio das conversas, que você sim vai influenciar e dar direção às pessoas e, consequentemente, construir esse relacionamento e essa rede de parceria com os seus colaboradores. Objetivos, metas, resultados, esse é o foco. Essa é a principal discussão que, quando nós estamos no contexto corporativo, dentro de um ambiente empresarial, é uma linguagem muito comum. Temos que alcançar os objetivos, temos que bater as metas, temos que gerar os resultados. Do lado de cá, nós temos as pessoas. Entre as pessoas e o que eu preciso alcançar, que são os objetivos, as metas, os resultados, eu tenho o líder, eu tenho o exercício da liderança para ligar as pessoas a esses desafios aqui, que são os mais visíveis dentro de uma gestão empresarial.
Então, o que permeia essa linha aqui entre pessoas, objetivos, metas e resultados, é o processo da comunicação, que, como eu acabei de falar, através da comunicação, nós podemos, sim, nós temos a capacidade de influenciar e de direcionar as pessoas. E percebam, essa linha aqui, ó, ela está muito retinha. E agora eu vou mostrar para vocês que ela não é retinha. Na prática, essa linha ela é torta. Esse processo que envolve a comunicação, a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque nem sempre a mensagem que eu emito para o outro é aquilo que ele vai entender. E a gente sempre fala que na comunicação a responsabilidade do outro entender e compreender a mensagem é do comunicador e não do receptor. Então, o líder ele precisa entender como é que ele está se comunicando com as pessoas. Como que tem sido esse processo de acompanhamento, de direcionamento junto às pessoas? Então, essa linha vai ser assim, meio torta mesmo, ela não vai, isso aqui é utopia, porque a gente quer essa linha reta, e aí já é um outro peso que a gente coloca no nosso ombro também, porque a linha não vai ser reta, porque as pessoas, elas vão te ouvir, elas não vão entender a tua mensagem, e a gente aqui precisa estar mais preparado para conversar com as pessoas. Então, quer dizer que é só sentar, dar um feedback, aí a pessoa vai aceitar tudo? Depende da forma como você se comunicar, da estratégia que você usar e como que você conduz esse processo de comunicação quando nós falamos de feedback especialmente. Não vai ser essa linha reta. Então, a gente primeiro precisa entender esse contexto e aceitar que é assim e tudo bem. Cada vez eu preciso trabalhar para essa linha ser menos torta possível, mas ela vai ter, sim, as idas e vindas. A gente precisa pensar em algumas questões que envolvem a nossa percepção. Eu vou dar até um minutinho aqui para vocês observarem essa imagem. E vocês vão me dizer o que você está vendo. Está dizendo para a gente que vê duas mulheres. O Gabriel disse que está vendo uma mulher com um chapéu. Uma mulher com chapéu. Gabriel, essa mulher com chapéu, ela é jovem ou ela é mais madura? O Sidney viu duas, o Gabriel viu uma, a Tereza viu uma senhora, a Miriam viu uma bruxa e uma mocinha. O Gabriel falou que é uma pessoa meia-idade. Tem duas. A mais jovem, né? Quem viu a jovem... Ó, tem gente que viu a mais jovem, né? E a mais jovem é exatamente essa que está com essa franjinha aqui, que está com esse topetezinho aqui na frente. Ó. Aqui é o narizinho dela, aqui ela desce no pescoço, aqui tem um colarzinho dela, essa moça jovem, né? E esse preto é o cabelo dela. Nós temos a senhora, que também essa é a franja dela, essa é a touca, é a bruxinha aí que a Miriam está colocando, né? O colar da moça é a boca da senhora, o rosto da moça é o nariz dessa senhora, e ela é uma pessoa mais madura. Então, realmente, nós temos duas pessoas, uma mais velha e uma mais jovem. E assim, alguns viram de uma forma, outros viram de outra. E por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque eu quero falar de percepção. Quando nós estamos num processo de comunicação com o nosso liderado, tem fatores que interferem na nossa percepção. Os nossos modelos mentais, o que a gente acredita, a forma como a gente pensa, ela interfere diretamente naquilo que a gente acha naquele momento, que é a nossa percepção. Não quer dizer se quando eu vejo um colaborador tendo determinada atitude, no meu modelo mental, na minha forma de acreditar, eu acho que ele está errado. E ele acha que ele está certo. A nossa experiência passada, ela influencia muito também na forma como a gente percebe e vê as coisas, as próprias diferenças individuais e o nosso estado emocional. Se eu estou mais alegre hoje, eu vou ver coisas, se eu estou mais triste, eu vou ver outras coisas. Então, essas 4 questões aí, que eu não vou me aprofundar nela, eu trabalho o curso de feedback que eu faço de uma forma mais aprofundada, mas aqui eu não posso deixar de falar isso para você, que
A percepção, né, quando a gente fala da nossa percepção, primeiro que o feedback não é a sua verdade. Então, qual que é o tema hoje, Graça, que a gente está conversando aqui? Diálogo ou julgamento? O que você faz? Vocês viram aqui a velha, outros viram a moça, os outros, tem gente que viu as duas coisas. Imagina você, numa conversa com seu colaborador, você está vendo a pessoa mais idosa e ele está vendo a moça. Ou ele está vendo a moça e você está vendo a pessoa mais idosa. Ou você não está conseguindo ver nada e ele está conseguindo ver as duas. Então, feedback não é a sua verdade. E é o que você vê naquele momento. E o que vocês trouxeram aqui para mim é aquilo que você vê nesse momento. Então, o feedback é a mesma coisa. Feedback não é a sua verdade. Feedback é apenas a sua percepção. Então, quem tem maior poder sobre o feedback é quem o recebe. A decisão de mudar, ela vai ser sempre do outro, ela não vai ser sua. É mais um peso que eu quero tirar das suas costas. Tua missão é apontar para o outro, mas conversar com ele, dialogar, não julgar. Porque quando a gente chega para o outro e fala, você é assim, eu já estou julgando. Então, a gente primeiro precisa entender dessa questão, né? Porque quando a gente relaciona julgamento e diálogo, a gente precisa entender que tudo isso passa pela percepção. Porque se eu sou convicto da minha verdade, eu estou julgando, eu não estou abrindo espaço para um diálogo. E para a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui, para poder entender que feedback é um processo de avaliação. Querendo ou não, por que as pessoas hoje, na nossa cultura, a gente tem receio sim de avaliação? Agora, essa avaliação do feedback, ela precisa ser uma avaliação contínua. Ela não pode ter o dia do feedback. Ah, eu dou feedback uma vez por ano. Eu dou feedback a cada 6 meses, porque na minha empresa tem um programa de avaliação de desempenho e que eu tenho que esperar 6 meses para conversar com o colaborador sobre determinada situação. Não, feedback é uma avaliação contínua e que você realmente precisa fazer e conversar com o colaborador na hora que você precisa, que você tem o dado, né? Porque a informação ela não pode ser esquecida. Então, ele é contínuo e ele precisa ser específico. Eu não posso trazer tantas coisas misturadas que a pessoa olha para você e fala, mas do que ela está falando? Eu já nem me lembro mais. Então, ele precisa ser contínuo porque, assim, é quando precisa e não o dia de. Agora, ele precisa também ser específico. Vem acompanhado de um conteúdo. Eu preciso ter um fato, eu preciso ter um dado, eu preciso ter uma informação de um desempenho ou um comportamento. Olha, a sua meta era 50, você só fez 10. Aqui na empresa o comportamento é X e a tua atitude está sendo Y. E aconteceu tal dia no atendimento com aquele cliente ou no relacionamento com aquele colega, enfim, ou naquele dia, naquela reunião, e isso precisa ser contextualizado para a pessoa. Ela realmente precisa entender o conteúdo que você está trazendo para entender a tua mensagem. Que depois vem a questão do contexto, é a preparação. E nem todo momento, né, nem toda hora, nem todo lugar, sempre falo que para a gente dar feedback, a gente precisa ter a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, com a palavra certa. Você precisa se preparar até emocionalmente também. Vai que é um dia que você está cansado, saiu de uma reunião que foi cobrado de um resultado que gostaria de ter entregue uma meta melhor e não conseguiu entregar. Você está aborrecido e naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, você resolve dar um feedback para a sua equipe ou para alguém da sua equipe. Não vai dar certo. A tua condição emocional, ela pesa muito nesse contexto. Então, você pode estar cheio de boa intenção para poder passar para a pessoa a informação da forma mais carinhosa possível. Mas se você falhar no local, na sua preparação emocional, tudo que você levou não vai adiantar nada. Então, entender que a avaliação ela é contínua, que o feedback faz parte de um ciclo e ele precisa ser específico. E essa especificidade está acompanhada de um conteúdo que você precisa sentar com o colaborador, com uma pauta, com algo que tem início, meio e fim, né, para sair com uma conversa resolvida dentro de um contexto que você vai escolher estar. Então, esses fatores aí são importantes
para você ter uma prática bem-sucedida para cada vez mais se aproximar de uma conversa agradável do que cair na armadilha de apenas apontar o dedo para o seu colaborador. Então, os objetivos do feedback, ele vem aí muito acompanhado dessa questão também que nós tanto falamos do processo da liderança humanizada. Então, o objetivo do feedback é ajudar a outra pessoa a fazer alguma coisa de forma diferente no futuro. Eu já sei que eu errei. A gente até fala, né, tem até um outro termo que nós usamos muito na gestão de pessoas, que é o feed forward. Quer dizer, o feedback, eu olho para o passado. Eu já errei, eu já sei que eu errei quando é um feedback negativo. Eu já sei que eu acertei também. O feed forward é algo que você consegue enxergar do presente para o futuro, enquanto o feedback ele te mostra do presente para o passado. Então, você precisa ajudar essa pessoa a errar menos ou errar outra coisa. A gente precisa, com o feedback, saber, né, e ter a consciência que é para melhorar as habilidades, ajudar a melhorar as habilidades de alguém, que você não melhora as habilidades do outro, é a decisão de melhorar é dele. Manter e reforçar comportamentos positivos, porque feedback também, ao longo da nossa história, se perdeu por as pessoas serem convidadas para um feedback para ser tratado algo que não deu certo, que ela errou. É a cultura do erro. Feedback é feedback. Se a informação vai ser positiva ou negativa, aí é um outro detalhe. E melhorar o desempenho das pessoas e desenvolver as pessoas. Então, o feedback, ele entra muito numa linha de ferramenta de gestão. O curso, inclusive, eu falo disso. O nome do meu curso é Feedback como Ferramenta de Gestão, porque você vai focar no desenvolvimento das pessoas. Agora nós vamos entrar numa parte da atividade. Então, vamos começar no nosso processo de tomada de consciência. Muito mais agora, Graça, do que saber teoria, como é que eu coloco agora isso em prática? Me ajuda aí. Então, estou pronta para isso e eu quero que vocês coloquem aí para mim quem é que está ligado em mim. Então, coloca a hashtag pronto para pensar. Quem é que está pronto para pensar? Bom, feedback, como eu acabei de falar, ele precisa ser descritivo ao invés de avaliativo. Eu não dou feedback na intenção de, apesar de ser um processo incutido, né, que é uma avaliação, não deixa de ser, mas eu preciso descrever, eu preciso contar uma história para alguém a partir da minha percepção e não da minha verdade. E o outro vai ter a oportunidade, é diálogo, porque eu vou levar uma informação, eu vou abrir um canal para ele também trazer a informação dele. Porque se a gente não permite isso, vai virar o quê? Um campo de guerra, né? Um campo de resistência. Dependendo da forma como você se comunica com o outro, ele se fecha. E se ele se fecha, ele tira a oportunidade do diálogo. E você é responsável por isso. Porque você é responsável por conduzir essa conversa com seu liderado. Ele precisa ser específico ao invés de geral. Você precisa trazer os dados específicos do que aconteceu de fato. Você não pode misturar as histórias. Não foi o que aconteceu lá no primeiro semestre, durante todos os meses, todas as reuniões, você fala, não, qual foi a reunião que aconteceu isso? Qual foi a meta que aconteceu isso? Então, a gente precisa, qual foi o comportamento? E ele precisa ser dirigido para comportamento e não para a pessoa. Então, não é a graça, é o comportamento da graça, é a atitude da graça. Então, a graça, quando você coloca o meu nome, já está me apontando o dedo. Mas quando fala do meu comportamento, mudam, fazendo com que elas possam olhar para o comportamento e não para a pessoa, porque senão ela vai se sentir muito reprimida, principalmente se for um feedback negativo. Existem dois tipos de feedback, o negativo e o positivo. No sentido de orientar, de conduzir, para mostrar algo para ela que realmente não atendeu a contento, eu estou realmente falando de uma informação negativa, que é mais desconfortável para a gente. Mas existe também o feedback positivo, que são os elogios. Então, eu vou lá dar os parabéns para ela, vou, né, ressaltar esse comportamento dela, ou essa atitude, ou esse resultado que ela está entregando, porque é positivo. Mas a gente tem uma cultura também de lembrar sempre mais do negativo do que do positivo.
A nossa cultura é assim. O exemplo que eu vou trazer para vocês é um feedback negativo e mal elaborado. É a história de um professor, que foi a diretora conversando com o professor. Rafael teve comportamentos muito agressivos nas 2 últimas reuniões de pais. Parece uma pessoa desequilibrada e que nada do que combinamos na reunião de professores você consegue fazer direito. Eu fico me esforçando para passar uma imagem boa da escola, mas você está atrapalhando. Parece que os comentários e reclamações que eu ouvi sobre você são verdadeiros. Você precisa ter uma postura mais adequada nas reuniões de pais. Assim não dá. Então, olha só, teve comportamentos muito agressivos. Qual? Qual foi esse comportamento? Pessoa desequilibrada, julgamento, e que nada do que combina, nada, de 0 a 100%, nada ele fez certo. De repente, foi só uma situação nessa reunião. Você não consegue fazer direito, quer dizer, ainda está acabando com a pessoa. Mas você está atrapalhando, quer dizer, eu não sirvo para nada. Feedback destrutivo. Feedback negativo, ele pode ser dado de forma construtiva. E esse feedback mal elaborado aqui, mal dado, ele está sendo, além de negativo, ele ainda é destrutivo. Existe o feedback construtivo e existe o feedback construtivo e destrutivo. A gente é que escolhe que linha você vai querer, o que você vai seguir. E você precisa ter uma postura mais adequada. Ele já está aqui tanto assim, né, se sentindo julgado, isso desenvolve alguém, gente? Agora, reflitam comigo se esse feedback vai ajudar esse professor a ser melhor. É um feedback destrutivo. Ele errou, ele está inadequado, ninguém está querendo passar a mão na cabeça, mas existem formas de falar. Agora eu vou trazer para vocês aqui a técnica para feedback. Tem lá no meu e-book, quem ainda não baixou, vou colocar até lá no grupo do nosso WhatsApp também, no grupo do Telegram, que é muito interessante. Ele está mais completo, é um e-book que tem um conteúdo mais denso. Então, aqui a técnica para dar feedback. Estou trazendo para vocês aqui algo muito tranquilo para vocês poderem estruturar. Então, no primeiro momento, a gente descreve, eu vou explicar daqui a pouco isso com exemplo prático. Depois, a gente vai expressar esse impacto. Eu preciso descrever o fato e eu preciso expressar esse impacto para o outro. O outro precisa entender esse meu sentimento em relação a isso. Eu vou exemplificar o esperado, porque às vezes a forma que a pessoa sabe só é aquela. Eu só estou vendo a velha, eu só estou vendo a moça, não estou vendo as duas. Então, você precisa me ajudar a olhar, me enxergar como eu fiz com vocês aqui. Quem não viu a moça, eu falei, olha, aqui está a boca da senhora, que é o colar dela. Eu tentei guiar de alguma forma para mostrar para você, a gente ajudar o outro a enxergar aquilo que ele não está conseguindo enxergar. Então, o papel do líder é esse. E falar também da consequência da ação, porque quando você fala da consequência da ação, você chama a pessoa para a sua consciência, tomar ciência mesmo, né, do impacto que isso pode causar, seja positivo ou seja negativo. Eu trago agora a estrutura de um feedback negativo, dentro da técnica. Eu descrevo o fato negativo. Por que é desconfortável dar um feedback negativo? Porque às vezes a gente acaba não sabendo estruturar uma conversa. E não sabendo estruturar a conversa, a gente se sente um pouco desconfortável, porque em algum momento eu vou ali, né, de uma forma mais avaliativa, de uma forma mais de acusar, mas não é porque eu sou assim, é porque eu não tenho a técnica. E isso é o que eu tenho percebido nas lideranças. É isso que eu tenho percebido nos meus trabalhos de mentoria, que quando a gente ensina e a gente dá as técnicas para os líderes, eles se tornam lideranças muito mais inspiradoras, muito melhores. Então, as pessoas são cobradas, mas elas não são ensinadas de como fazer as coisas acontecerem. Por isso que eu defendo muito a liderança na prática. Então, olha só, o que acontece? Fato negativo. Rafael, nas 2 reuniões de pais, percebi uma fala sua um tanto irritada com os pais da Vitória. Agora eu vou para o Ezinho, expressar meu impacto. Eu vou dizer como eu me sinto, eu, líder, me sinto, e por que eu me sinto dessa forma. Fiquei preocupada, pois vejo que isso pode gerar um afastamento destes pais com você e com a escola.
Imagino que algo possa estar te incomodando durante a reunião. Eu gostaria muito que os pais tivessem um bom entrosamento com os professores. Sabemos que é um desafio mantermos um bom clima no ambiente escolar. Então, aqui eu já disse para ele como é que eu me sinto. Depois eu parto a exemplificar o esperado. Então, eu gostaria que considerasse fazer, eu dou uma sugestão de ação. Porque se eu determino, ele vai fazer só se ele quiser. Então, não pode ser uma determinação, eu preciso trazer essa pessoa para a consciência. Então, eu sugiro que você busque conhecer um pouco mais das dificuldades dos pais da Vitória, né, neste momento. Uma reunião com a orientadora seria muito importante para ela passar detalhes sobre a aluna e sobre a família. De repente, ele está descontextualizado do que está acontecendo na família. Por quê? Aí vem a consequência. Porque acredito que isso poderá ajudar a gerar mais aproximação com os pais neste momento, além de gerar um engajamento muito maior com os pais, com a escola e com você. Eu abro o diálogo agora para ele, quer dizer, eu já falei que não está ok, eu já disse qual é o contexto negativo disso, eu sugiro uma ação e eu trago para ele também um repensar, quer dizer, uma consequência da ação. Se ele fizer diferente, olha o que ele vai ter. E depois eu abro aí para ele poder conversar também. O que você acha disso? As outras estratégias você poderia fazer? Aí ele vai e vai começar a conversar com você. Mas em nenhum momento a gente não chama de atrapalhado, né? De que não acredita na pessoa. Então, assim, eu falei a mesma coisa de uma forma mais estruturada e depois um feedback positivo. Imagina se o Rafael tivesse sido ok nas reuniões, eu quero ressaltar isso para ele como líder. É o elogio. Então, eu vou descrever o fato positivo. Rafael, nas 2 últimas reuniões de pais, percebi os pais da Vitória, como os pais da Vitória se sentem acolhidos por você. Fiquei muito feliz, pois vejo que isso gera uma grande satisfação desses pais com você e com a escola. Porque, né, imagino que isso te deixe com um sentimento de dever cumprido. Depois eu vou exemplificar o esperado. Então, qual a sugestão? O que é bom pode ficar ainda melhor. O meu desejo é que todos os pais tivessem um bom entrosamento com todos os professores, pois sabemos que é um desafio mantermos um bom clima no ambiente escolar. Eu sugiro que você continue sempre assim, estou reforçando o comportamento positivo. Você tem muita empatia, tem muita energia. Nesse momento que é tão difícil para os pais que a escola está passando, eu sugiro que você mantenha contato com a orientadora, sempre está te passando os detalhes sobre as famílias e sobre os alunos. Ou seja, ele já faz isso, ela está reforçando para ele continuar fazendo. Consequência da ação, porque acredito que isso poderá te aproximar cada vez mais dos pais, além de construir uma imagem muito positiva para você e para a escola. Aí abre para o feedback, abre para o colaborador conversar com você. O que é que você acha disso? Quais outras estratégias poderia buscar para a próxima reunião de pais? Aqui a gente está trazendo dentro de uma técnica, tanto negativo quanto positivo. Então, pessoal, o meu propósito como mentora, possibilidade, né, de gerar cada vez mais essa preparação, mas a gente sabe que isso é contínuo. Meu trabalho não é ensinar, meu trabalho é orientar as ações das lideranças, é proporcionar o conhecimento para que as coisas realmente possam acontecer de uma forma muito mais adequada, porque às vezes acontece de forma inadequada é pela falta da orientação e pela falta do conhecimento. Porque para você, de fato, engajar e inspirar, realmente precisa passar por esse processo de saber ouvir, de identificar e compreender as necessidades do outro, porque quando você estabelece uma conversa, um diálogo dentro de um feedback, você vai entender também algumas necessidades. E aí você vai abrir espaço para o outro falar. Então, ocupar o cargo não é apenas falar sobre autoridade, é se comunicar com o ser humano, né, de tal forma que você precisa entender e enxergar as suas atitudes, na verdade, a qualidade da forma como você dialoga com o seu colaborador, gerar estímulos para que realmente a pessoa se motive. E lembre-se, se você não inspira, o colaborador não engaja. E se ele não engaja, o seu resultado também não é bom. Então, é nessa perspectiva que eu acredito muito nesse trabalho. E, mais uma vez, reforçando aqui para vocês, líder consigo mesmo.
Eu estou realmente nessa jornada trazendo mais atividades para vocês olharem para si mesmo, para se reconhecer, que é isso que é mais importante, associado aí à questão do propósito, das experiências práticas, porque nós só aprendemos fazendo. Essa técnica que eu coloquei agora aqui para vocês, ela só vai se tornar útil para você se você pegar e aplicar, e ter autonomia no processo, que é meu trabalho ajuda as lideranças, principalmente, né, com o mapeamento comportamental, você conseguir identificar o quanto que o teu perfil também é voltado para pessoas. As habilidades da liderança humanizada, aprender a se posicionar como líder humanizado e ter o domínio das práticas de gestão de pessoas. Então, hoje, eu disponibilizo o acesso para vocês através de um link que eu vou pedir para o Gabriel colocar também, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho que eu desenvolvo. A primeira turma que eu vou estar aí trabalhando online, com apenas 12 vagas, um grupo pequeno, no trabalho de mentoria. O mapeamento comportamental é um presente que eu estou te dando. Eu trouxe aqui para vocês para rapidamente mostrar. Nosso perfil predominante, ele é constituído de 4 quadrantes. Um lado mais dominante, um lado mais influente, um lado mais estável, um lado mais cauteloso. Né? De um lado, nós temos características que se voltam a pessoas, e de outro, nós temos características que se voltam a tarefas, a processos. Então, quando eu me localizo muito aqui, eu tenho uma tendência de não apresentar tantas habilidades ou competências de uma liderança humanizada, porque, afinal de contas, a minha predominância de característica comportamental, ela me leva a ter um comportamento com os meus liderados que, inclusive, hoje, ele fere um pouco desse princípio da liderança humanizada. Então, a gente precisa adaptar, entender, primeiro enxergar, conhecer mais sobre a gente, entender quais são as nossas características comportamentais, qual é a quantidade, né? Que o melhor dos mundos é que a gente tivesse 25% em cada quadrante. Então, quanto que nós temos de pessoas e o quanto que nós temos de tarefas? A gente precisa ter um pouco de cada. Perfil, a gente adapta. A nossa personalidade, a gente não muda, mas perfil, tomando consciência e fazendo um trabalho mais profissional, você consegue sim fazer esse alinhamento e fazer essa adaptação. Então, tem essa ferramenta, é um presente dentro dessa mentoria, que falar para você sobre o exercício alavancando minha performance. É bem interessante porque, primeiro, quando a gente fala da questão de alavancar a performance, o primeiro passo é a gente desacelerar. Porque se você não diminui a velocidade, você acaba lidando apenas com uma perspectiva. Eu acho, mas assim, você precisa ter certeza quando a gente lida com pessoas. Eu preciso estar cada vez mais próximo de uma realidade concreta para eu poder ser o mais justo possível com as pessoas que estão à minha volta, principalmente os liderados. Então, observar o que está acontecendo com você, ela vai te ajudar a desenvolver essa habilidade no contexto do feedback, da autogestão, de ajudar muito a você aumentar a sua performance como líder, sabendo que comunicação é uma das principais e importantes competências que uma liderança precisa ter para poder conseguir esse engajamento e esse envolvimento da equipe. Então, a atividade que eu vou passar para vocês é em PDF e faz exatamente esse convite para você. Você vai ter 3 questões a responder e uma reflexão mesmo. Então, para ter mais sucesso em minha atuação como líder, na prática do feedback, aí, eu preciso parar de fazer o quê? Diante do que eu trago para vocês, o que você precisa parar de fazer? Que, de repente, durante esse nosso bate-papo aqui, algumas coisas você pode ter percebido e falar, nossa, a Graça está falando isso aqui, eu já cometi isso, mas eu quero parar de fazer isso. Seja o mais sincero possível para, de fato, você conseguir fazer esse mapeamento. Agora, eu preciso continuar fazendo. Eu preciso seguir. Tem coisas que realmente eu já consigo ter a consciência de que dá certo, eu tenho tido bons resultados, é uma prática que eu vou manter. O que é isso? Você vai colocar também na segunda questão. E na terceira questão é o que eu vou começar a fazer. Eu não faço ainda. Tipo, reparei, Graça, se eu, no meu estado emocional, para marcar uma reunião de feedback com a minha equipe ou com alguma pessoa da minha equipe. Agora eu vou começar a prestar atenção nisso. Eu vou começar a me organizar melhor para dar esse feedback.
Então, seja no contexto que nós conversamos aqui, coloque o que você vai começar a fazer. Porque quando você se conecta com o que você vai parar de fazer, significa que você está abandonando coisas que não estão te levando para lugar nenhum. Se você vai continuar, você está reforçando algo que você reconhece que está dando certo, ok. E começar a fazer é uma mudança, uma inovação na sua prática de feedback. Então, essa é a atividade que eu passo hoje para vocês. Reserva uns 20 minutinhos que você vai conseguir ter um mapeamento bem interessante desse processo. É sair do piloto automático e entrar num processo de reflexão. Lembra do Paulo Freire? Então, a gente se constrói líder na reflexão também da nossa liderança, da forma como a gente age. Como nós estamos falando hoje de feedback, achei que essa atividade é bem oportuna para o nosso momento. Para a gente já caminhar para a finalização, eu faço novamente esse convite para você. O quanto de resultado você tem tido hoje quando o assunto é engajamento, comprometimento, desenvolvimento, relacionamento com a sua equipe, com os seus liderados. Quanto de esforço você tem colocado para ter o resultado que você tem hoje, ou que você deseja ter hoje. Nossa, Graça, eu quero realmente, assim, me comunicar bem, conseguir me aproximar cada vez mais dessa liderança humanizada. Mas do quanto que hoje tem sido o seu esforço para, de verdade, você conseguir ser essa liderança humanizada, essa liderança que realmente, nesse contexto do feedback, consiga conversar com as pessoas de forma construtiva. Quero fazer uma programação aí para a semana que vem, para terça ou quarta-feira, para a gente fazer um momento sem tema. A gente trouxe aqui nesse workshop 3 momentos com 3 temáticas. Eu quero trazer para perguntas e respostas, ou seja, tudo que vocês vivenciaram, das atividades que nós fizemos, das atividades que eu expliquei aqui, das temáticas que foram discutidas, eu quero trazer um momento sem tema, seria livre, para a gente poder realmente bater um papo e também eu poder interagir mais com vocês, entrar na live comigo. Para eu conseguir me organizar para terça ou quarta-feira que vem, primeiro eu quero saber se vocês querem esse momento. Se quiserem, coloca aí hashtag eu quero. Seria um momento de perguntas e respostas, um bate-papo para a gente poder aqui se aprofundar em algumas coisas que vocês que vão trazer para mim. A gente está fazendo uma enquetezinha aí rápida para saber, seria nesse mesmo horário, só que terça ou quarta. Eu quero reforçar novamente essa frase, saber e não fazer é o mesmo que não saber. A gente não deve guardar as informações novas. Para a gente já ir caminhando aí para a finalização, né, reforçar para vocês as características de uma liderança humanizada. Percebam que tudo que nós conversamos em todos os workshops, e especialmente no workshop de hoje, novamente a gente se depara com as características de uma liderança humanizada. Não é um modismo, é a necessidade. Um líder humanizado é aquele que reconhece os próprios erros e limitações. Não sou perfeito, o outro não é perfeito. Saber ouvir as pessoas, propõe desafios alcançáveis, cumpre as suas promessas, dá feedback aos liderados, aumenta o trabalho colaborativo, enfatiza o mérito dos liderados, lembra do feedback positivo? É uma forma de enfatizar esses méritos. Saber elogiar em público, lembra do contexto? Lembra da organização? Preciso saber o local que eu vou dar o feedback, eu preciso saber da minha preparação emocional e o reservado também para chamar atenção. Nem sempre o feedback vai ser positivo, ele vai ser negativo e a gente precisa, além de saber a técnica, ter também o momento certo de fazer isso. E incentivo ao aperfeiçoamento contínuo, seja tanto para algo que deu certo, que eu tenho correspondido de uma forma positiva, ou para aquilo que não está dando certo e que eu não consigo corresponder da forma como você, enquanto líder, deseja que seu liderado se comporte. Então, das duas formas, você pode incentivar esse aperfeiçoamento contínuo. Tudo isso faz parte da construção de uma carreira de sucesso. Então, hashtag carreira de sucesso, é assim que a gente termina, né, o nosso workshop de troca de experiências. Então, eu termino essa live de hoje desejando para vocês muito sucesso na carreira de vocês. Eu também sou muito grata pela participação, pelo comprometimento de vocês e pela seriedade como cada um de vocês
participou do movimento comigo, acreditando também nessa causa da liderança humanizada. O aprendizado ele é contínuo e os estudos nunca acabam. Para a gente realmente estar preparado nesse mercado de trabalho, então por isso que eu proponho essa mentoria, porque aqui, infelizmente, eu só tenho 12 vagas, é um trabalho em grupo, é um trabalho que eu não consigo absorver mais do que 12 líderes. Depois a gente abre uma segunda turma, uma terceira, não sei quando que eu vou conseguir abrir a segunda. E na semana que vem eu estou de volta aqui com essa live mais aberta para a gente continuar o nosso bate-papo e responder ou conversar sobre aquilo que vocês trouxerem para mim na semana que vem. Então, boa noite para vocês, muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.